Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para dar início à nossa sexta aula do curso de Informática Básica Cleirton Monte. Cleirton Monte sou eu, colaborador do curso, e vamos dar prosseguimento à nossa aula. Como sempre, uma breve introdução sobre o autor e o e-mail do curso. Para quem tiver dúvidas, sugestões ou reclamações, basta entrar em contato. Então vamos lá, o conteúdo programático seguindo aqui o nosso planejamento. A aula de hoje é sobre periféricos de entrada e saída, certo? Então apresentaremos a vocês os periféricos e a utilização deles para que servem. Periférico é todo componente ou dispositivo que não é essencial para o funcionamento do computador. Em aulas passadas, nós já vimos quais são os componentes essenciais para o funcionamento do computador. São eles: processador, placa-mãe, memória principal, que é a memória RAM, e uma fonte de alimentação para que tenha energia nesses componentes, certo? Então, tudo que não for essencial para o funcionamento do computador pode ser considerado um periférico. Porém, a classificação dos periféricos são de entrada, de saída e de entrada e saída. Alguns professores incluem a classificação de periféricos de armazenamento, onde eles colocam HD, CD nesta categoria. Porém, levando para o lado que periférico é todo componente que não é essencial ao funcionamento do computador, os discos rígidos, HD, eles podem ser incluídos na classificação primária de entrada, de saída ou de entrada e saída, certo? Mas fica essa informação para quem for fazer prova ou algo do tipo, que alguns professores incluem periféricos de armazenamento. Então, dando continuidade, vamos falar sobre os periféricos de entrada. Periféricos de entrada, eles enviam dados ou informações para o computador, certo? Lembrando o que é o computador, as definições lá dos elementos essenciais ao computador, certo? Então, tudo aquilo em que o usuário ou o dispositivo por si só, ele possa se comunicar com o computador enviando informações para dentro do computador, ele é um periférico de entrada, pois as informações estão entrando no computador, certo? Então, um controle de videogame USB que você liga, você aperta o botão, ele dá o comando e envia essa requisição para o computador. A informação foi para dentro do computador, não veio informação através do controle. Então ele é um dispositivo, um periférico de entrada. Assim, igualmente o microfone, onde leva os sinais elétricos da corrente elétrica para que o áudio seja transmitido para dentro do computador, né? O mouse, onde você clica, as informações também vão para dentro do computador. Assim o teclado, a webcam e o scanner. O scanner, quando você coloca o papel lá para escanear, ele escaneia aquelas informações e converte para o digital aquele papel físico, né? Aquelas informações físicas, certo? Então todos esses componentes são periféricos de entrada. Você lembrando da definição, você consegue classificar qualquer periférico, se é de entrada e de saída ou de entrada e saída. Então, de entrada é tudo aquilo que as informações vão para o computador. Continuando, nós temos os periféricos de saída. Eles enviam dados e informações para fora do computador, geralmente destinado ao usuário, certo? Então, nós temos a impressora, onde nós no computador baixamos um arquivo, colocamos para imprimir e o papel sai com as informações que estava digitalmente no computador, certo? Então as informações saíram do computador através da impressora e ficaram no papel. A caixa de som, onde o contrário do microfone que leva o som para dentro do computador, a caixa de som ela tira o som do computador e coloca externamente. O monitor que nos mostra o vídeo, então essas informações de vídeo vêm de dentro do computador e são externadas aos usuários através do monitor. Igualmente o projetor, que é semelhante ao monitor, certo?
Lembre-se, computador, você pode assimilar que é a placa-mãe, a memória, o processador e a fonte de alimentação, certo? Lembre-se disso, que é esse conjunto. Em seguida, nós temos os periféricos de entrada e saída. Geralmente, esses periféricos são os de armazenamento, porque esses periféricos de armazenamento, você pode tanto gravar dados nele, como você pode ler dados a partir dele, certo? Então, eles podem enviar os dados para o conjunto, aquele conjunto de elementos que formam o computador, como o HD, o pendrive, o CD e o monitor touchscreen, certo? O monitor touchscreen ele é de entrada e saída, por quê? Porque tanto ele externa o vídeo para os usuários, como ele também é utilizado o toque para você enviar informações para dentro do computador, certo? E os dispositivos de armazenamento são esses aqui: CD, DVD, pendrive, HD, dentre outras memórias secundárias, certo? E você pode estar escrevendo dados nele, onde você vai escrever os dados quando você grava alguma coisa no pendrive. É dado como saída, porque os dados vão sair do computador e vão até o pendrive, certo? E quando você lê um arquivo através do computador, é dado como entrada, pois os dados estão no pendrive e o computador fará a leitura daqueles dados, certo? E irão para a forma digital. Continuando aqui, nós temos só a explicação básica de como funciona as coisas, certo? Os dispositivos de entrada, como teclado, você envia uma requisição através do teclado. A unidade de processamento, né, que é a CPU com o conjunto de memória e placa-mãe, irão processar esses dados e terá uma saída do outro lado. Por exemplo, o vídeo, ou você aperta a tecla A num editor de texto e essa tecla aparece na tela para você. É basicamente esse conjunto de troca de informações, certo? E aquela definição que eu falei que alguns professores colocam os dispositivos de armazenamento fora dessa classificação de entrada e saída, vocês podem ver aqui também nesse gráfico, que alguns deles separam, certo? Então tenha em mente essas duas classificações, caso estejam fazendo uma prova, avaliem o enunciado da questão para decidir da melhor forma, certo? Se vão deixar de fora dos dispositivos de entrada e saída e classificar como armazenamento, ou se será enquadrado em entrada ou saída. A nossa aula termina aqui, uma aula mais simples, uma aula mais fácil, e essa é a nossa última aula conceitual, certo? Essa é a nossa última aula de hardware também. Ainda teremos conceitos de hardware ao longo do curso, mas agora a nossa próxima aula já vai ser inicializando o sistema operacional e aprendendo a usar esse sistema operacional. Nós teremos uma aula complementar de ligar o computador fisicamente, certo? Já está sendo produzida e será disponibilizada para vocês ligando o computador fisicamente e iniciando o sistema operacional. Em seguida, nós já estaremos utilizando o sistema operacional e todas as suas ferramentas do nosso dia a dia, certo? Então, terminamos nossa aula aqui. Um grande abraço, até a próxima. Espero ter ajudado vocês mais uma vez.